Olá, aqui é Cato Figueiredo pelo Jornada pela Bíblia e hoje vamos estudar mais um contexto de uma frase que Jesus disse: os últimos serão os primeiros. O que será que de fato Jesus queria dizer com isso? Mas antes, responda ao nosso quiz. Quando Jesus fala que os últimos serão os primeiros, ele não fala num único momento, ele fala em alguns momentos diferentes. E vamos estudar dois desses momentos. Um desses está em Lucas capítulo 13. A parte que ele fala, os últimos serão os primeiros, está no versículo 30. Mas o contexto começa mais ou menos no versículo 22 do capítulo 13 de Lucas. E então, qual é o contexto aqui? Qual é a história? Jesus estava andando pelas cidades e uma pessoa pergunta no versículo 23: Senhor, serão poucos os salvos? Então Jesus chega e fala sobre a porta estreita. Então a gente já consegue entender um pouco sobre qual é o contexto aqui. É salvação. E Jesus chama: olha, fiquem atentos, né, e tentem entrar pela porta estreita, porque vai vir um momento que ele fala, versículo 25: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: o Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor vai dizer: eu não os conheço. E quem está batendo a porta, quem não entrou pela porta estreita, vai dizer: mas eu comi com você, mas a gente conhece você. Ele diz: eu não o conheço. E haverá choro e ranger de dentes. Então, já dá para entender aqui o que ele está falando, né? Vai haver um momento da salvação, algumas pessoas vão ficar de fora. Mas ele fala, no versículo 28, haverá choro, ranger de dentes, quando virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Ele tá avisando: olha, vocês vão ver de longe esses homens, né, os homens famosos dos judeus, né? Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, todos vão estar no reino de Deus, mas vocês vão estar fora. Ou seja, ele está falando isso para judeus. Olha, judeus, fiquem atentos, porque vocês podem perder essa oportunidade, né? Vocês foram os primeiros a receber a lei, receber o conhecimento de Deus, mas vocês podem ficar de fora. Ele está dizendo aqui que outras pessoas virão do norte, do sul, do oriente e do ocidente, ou seja, pessoas que não eram judeus. Então, muitos que não eram judeus vão entrar no reino de Deus, mas vocês não. E ele termina dizendo: há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos. E outro momento, Jesus também fala algo parecido, né? E aqui é um pouquinho diferente. Então a gente vai lá em Mateus capítulo, começa no capítulo 19, versículo 30. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E ele termina falando no capítulo 20, versículo 16. Ele diz: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Se a gente for ver o contexto do capítulo 19, a gente vê que é ainda aquela história do jovem rico que a gente estudou em outro dos contextos. E então, Pedro fala, a gente viu, né, sobre que é impossível para o homem ser salvo, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E aí o versículo 27, Pedro lhe responde, né? Pedro responde a Jesus: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas,
quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou mais, herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Aqui, quando ele fala sobre regeneração de todas as coisas, é uma expressão interessante que é pouco usada na Bíblia, no versículo 28, tem-se dois pensamentos. O primeiro pensamento é que os discípulos vão assentar nos tronos e julgar as tribos. Julgar aqui não tem o sentido de julgar de condenação, pode não ter esse sentido, e pode ser sobre julgar no sentido de organizar, ordenar, porque o trabalho dos discípulos foi esse, né? Eles vieram começar a igreja e eles organizaram a igreja. Só que pode ter outro sentido, né? Pode ter o sentido de, novamente, sobre o fim dos tempos, né? De que os discípulos eles vão julgar em tronos as 12 tribos de Israel, ou o povo, né? Ligando com o que a gente estudou em Lucas, parece-me mais que tem mais a ver com o sentido dos últimos tempos do reino de Deus. Só que a ideia que passa aqui é um pouquinho diferente, porque depois que ele fala isso, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos primeiros, ele fala sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, que a ideia é realmente fim dos tempos, né? E no final ele vai chamar os trabalhadores para pagar. Então, os que trabalharam mais, os que vieram primeiro, ele vai dar um denário. Os que chegaram depois, no final, também receberá um denário. E a ideia aqui é de que a graça vai ser dada a mesma coisa para todo mundo. Os que vieram primeiro, os que trabalharam mais, e os que vieram depois, que trabalharam menos. Então, esse tem um sentido também de fim dos tempos. E ele termina dizendo: assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. E aqui ele usa a mesma expressão que ele usa lá em Mateus 19, 30, só que ao contrário, né? Então, ele começa falando: muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E no final, ele fala sobre, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Isso aqui é um que a gente chama de quiasma, né? Ele pegou as expressões e trocou a ordem das expressões. Começou de um jeito e terminou de outro. Mas o sentido aqui é fim dos tempos. Faz lembrar um pouco o que a gente leu em Lucas, né? De que haverá aqueles que chegarão depois, né? Que a gente pode interpretar como os gentios. Eles chegaram depois, mas eles receberão a mesma recompensa que os judeus também recebem, que é a salvação.